Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadantikam Vancha kalpatarubhyascha kirpasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vandeham Sri Guru Sri Jutapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadhuetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Vischa Om Krishna Om Krishna Om Krishna Radhe Radhe Radhe. Haribol, 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 Haribol. Então hoje vamos para mais uma aula do Bhagavad Gita. Cada verso aqui, né, nessa escritura é como uma pérola, né, dada por Deus, que valoriza a sua vida, a sua existência. Krishna explica, né, que um dos ornamentos de Krishna é um colar de pérolas em volta do seu pescoço. E cada pérola daquela representa um devoto puro dele. De modo que você pode ornamentar a sua existência com os versos do Bhagavad Gita, que são pérolas de sabedoria, para você disseminar esse conhecimento para as almas que estão adormecidas e esquecidas de Deus nessa escola, né, terra planetária, nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças. E hoje aqui nessa reflexão, nessa aula, essa palestra, nós vamos falar o último verso do capítulo 10 do Bhagavad Gita, que é intitulado A Opulência do Supremo, né? Temos falado aí umas 4 aulas anteriores sobre esse mesmo capítulo, onde Krishna está descrevendo para Arjuna todas as suas opulências, todas as representações de qualidades superiores que aparecem nos seres dentro desse universo material. Temos que entender que cada ser que existe nesse universo, nessa existência material, é uma parte integrante de Krishna. E sendo parte, essa parte ela só tem significado ou significância se ela está vivendo nessa unidade com Deus, nessa unidade qualitativa. Tá? Então Deus, Krishna, é o aspecto de unidade quantitativa. Tudo é Deus. Cada pessoa, cada ser vivo é Deus em manifestação. E nós somos pessoas, partes desse todo. E porque somos partes, nós interagimos com o todo, manifestando qualidades, beleza, opulências, né, relacionamentos, tudo porque tudo vem originalmente de Deus. Temos que entender isso, que não somos assim completamente independentes de Krishna. Nós somos interdependentes.
Essa relação é contínua e eterna. Não há como uma pessoa simplesmente viver separada de Deus. Quando temos esse sentimento de separação, e isso é exatamente o que se chama maia, ilusão. Porque você está iludido, você acha que você tem uma existência independente e separada de Deus. E isso aí é que cria, né, todos os problemas, todas as preocupações, todo o ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, e você continua nessa situação desfavorável nesse mundo material, até o momento que você se decide acordar, despertar e se conectar com Deus, que agora mesmo está em seu coração. Compreende? Aliás, essa é a coisa mais importante para você compreender. Porque você agora adquiriu uma forma humana com uma inteligência maravilhosa para ter consciência disso. Usando esses instrumentos, você chega ao ponto de tomar uma atitude onde você começa a executar ações, tanto no plano físico, mental e emocional, ações essas que trabalham a purificação da sua energia, para que ela vibre, né, em consonância com a energia espiritual, e daí você tem um insight, uma realização daquilo que você é, uma parte integrante de Deus, e nessa realização interna do espírito que você é, naturalmente você vai agir nesse mundo para se integrar com essa divindade suprema que habita agora mesmo no seu coração. Esse ser, né, divino que está no seu coração, chamado Vishnu, que está mantendo a existência de cada ser nesse universo, nada mais é do que uma expansão de Krishna. Krishna entra no coração de cada pessoa através de sua expansão, chamada Vishnu, e mantém o espírito dentro daquilo que é chamado o livre-arbítrio ou a independência desse espírito, que quando bem usada, ele resolve, né, se conectar com Deus novamente, e aí a sua vida flui em harmonia, em paz interna e em vibração espiritual, fazendo assim que o espírito se qualifique perfeitamente para que, após o abandono desses veículos materiais, ou a chamada personalidade material, né, após a morte ou desvinculamento dessa energia que está nos prendendo através da forma material nesse mundo de maia da ilusão, faz com que, estando qualificados no espírito, voltemos para a dimensão espiritual, que é para onde o Senhor Krishna nos convida aqui no Bhagavad Gita a voltar. Então, enquanto estamos aqui nesse mundo material, esse chamado voltar para o mundo espiritual significa entender que, diante da presença de Deus em nosso coração, quando nos conectamos com Deus assim, isso significa atingir o quê? O reino de Deus. Esse reino de Deus está dentro de vós, está em vosso coração. E quando estamos vivendo dessa maneira, associado com Deus em presença, né, pura em nosso coração, a nossa vida se torna perfeita. E aqui nesse capítulo 10, né, as opulências, a opulência do absoluto, Krishna está falando que todas as opulências que se manifestam em suas partes são originadas dele. Tudo que vemos assim como a expressão, uma expressão bela, uma expressão poderosa, expressão de riqueza, expressão de poderes místicos, tudo isso aí está vindo diretamente de Krishna, que está dentro do coração de cada ser e, de acordo com os seus desejos ou com a evolução de seus poderes, da sua magia, ele passa a agir de um modo desse universo específico, onde essa qualidade que o ser vivo tem é mantida
por Vishnu. Então tudo pertence a Deus. Deus é que está oferecendo tudo para cada entidade viva nesse universo. E você tem que parar e pensar, né, por si mesmo, que tudo que você faz, quem está dando permissão para você fazer é Deus. Então Deus, ele sempre age em primeiro lugar, certo? Isso é muito profundo, porque é isso que elimina o egoísmo, né? O ego, o falso ego que sempre diz, eu que fiz, eu que pensei assim, eu que criei dessa forma diferente, né? E não é assim. Tudo está sendo feito perfeitamente por Deus. E Deus libera para que você seja usado como um instrumento para manifestar aquilo que é preciso dentro do plano de evolução de Deus. Tem que entender isso. Essa é a chamada posição de rendição, de renúncia, quando o seu ego não quer se apropriar do feitio de Deus. E render-se a Krishna significa que você reconhece que tudo é energia de Krishna e que você simplesmente está usando essa energia para manifestar o que tem que ser manifestado de acordo com aquilo que Deus quer, agindo dentro do seu coração. Isso se chama a unidade qualitativa ou integrativa, onde você desperta, entende que nada na sua vida acontece a não ser pelo poder, né? O poder onde Deus delega funções a cada entidade viva para interagir com esse mundo material, e dessa forma cada um segue a sua vida nessa espécie de consciência que vai se expandindo até o ponto em que você entende quem é Deus, quem é Krishna. Então você toma a atitude de se render a Deus nesse entendimento mais expansivo, nessa consciência mais, né, purificada. Entendo que tudo é Deus, Ele está no meu coração, eu sou parte dele, e que eu me movimento em Deus, eu respiro em Deus, eu vivo em Deus, eu sou Deus em ação, como partícula dele, como a centelha espiritual. Só me é possível fazer algo, ou existir, ou ser, porque, antes de tudo, Deus existe, Deus é, Deus faz. E nesse mecanismo qualitativo de entendimento, a sua vida vai fluir de uma forma completamente diferente do que daquela pessoa que não acredita em Deus, não se conecta, não tem nenhum apreço pela vida espiritual, por esse lado, né, em que manifestamos a nossa realidade. A gente pode dar aqui um exemplo bem interessante, né? Já dei esse exemplo em 2 aulas atrás, que Deus é tipo assim, você é comparado a um celular, e existe todo o mundo da internet, né, da conexão, do servidor, que tem todas as informações do mundo, vamos dizer assim. Então, se você é um celular e você acha que você pode existir funcionalmente sem a internet, então você se torna um simples objeto, né? Um simples mecanismo individual que não tem expansão. Porém, quando o seu celular se conecta com a internet, você tem acesso a toda a dimensão universal da internet, todas as informações. Tudo está ali para você intercambiar, para você interagir, para você expressar nesse mundo, para você aprender, para você trocar informação com outras almas. Por quê? Porque você se conectou com essa internet do celular. E o espírito, ele se conecta com essa internet cósmica. E depois ele também se conecta, né, quando ele está mais avançado e purificado, com a internet suprema, que é o mundo espiritual, que revela todo o mundo espiritual. Então essa é uma boa analogia para os tempos modernos, né? Não adianta você ter um celular sem a internet, não vai funcionar nem o telefone.
Então, se você quer ligar para Deus, né, cante o santo nome de Deus, que é linha direta, né? Cantar o Maha Mantra Hare Krishna. E lendo o Bhagavad Gita aqui, cada verso do Bhagavad Gita é um link. Quando você está lendo o Bhagavad Gita conectado com o Supremo no seu coração. Cada verso passa a ter, né, significados profundos relacionados àquilo que você precisa compreender, né, nesse seu avanço atual de vida nessa forma humana. Entende? Então aqui no verso 42 do capítulo 10, o último verso, depois que o Senhor Krishna explicou para Arjuna toda essa questão da opulência, da manifestação das qualidades dele em suas partes integrantes nesse mundo, né? Então, o poder dos semideuses, o poder criativo do Senhor Brahma, né? O Senhor Shiva, até mesmo os demônios, toda a energia que tem nesse universo, nesses aspectos duais, superiores, inferiores, intermediários, tudo é manifestação da energia de Krishna, de acordo com o que o ser deseja. Krishna, ele explica no Bhagavad Gita, eu sou neutro, mas existem leis regulando todo esse universo. E se você está agindo desconectado de Deus, achando, né, que você tem a independência completa, né, o livre-arbítrio, onde você faz ações que não estão de acordo com essas leis divinas, então você vai pagar um preço por isso. Você sempre é responsável pelas suas ações. Essa ação de ficar morno, né? Você entende quem é Deus, você tem todo o conhecimento, mas mesmo assim você não faz nada para seguir o plano de Deus, né? Dentro dessa forma humana, que é o despertar espiritual. Então você vai pagar um preço e você vai ficar reencarnando aqui nesse mundo completamente idiotizado, vamos dizer assim, né? Fora do contexto, sem sentido. E dessa forma a sua vida vai passando numa espécie de vazio existencial, onde você tenta do lado externo, na relação com esse corpo, que não é o espírito, nesse falso conceito, né, da identificação corpórea, você vai tentar ficar buscando o preenchimento desse vazio nas coisas materiais, seja ganhando dinheiro, ou tendo poder místico, ou tendo, né, relações sexuais, ou drogas, ou tendo, né, possuindo coisas e mais coisas, e títulos, e fama. E nada disso vai preencher o espírito. E daí Krishna, nesse verso ele está dizendo, né? Então vamos recitar o verso. Ahava bahunaitena kingyantena tarvajuna vistabhyaham idam krishnam ekam tsena ishchit jagati. Tradução: mas qual a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Então, olha só que incrível isso, né? Que Krishna está falando, se você me entende que eu sou Deus, que eu sou a causa de tudo, a origem, que tudo emana de mim, se você entende isso, se você realizou isso, qual é a necessidade de ficar sabendo que eu sou o poder dos semideuses, que eu sou a beleza, que eu sou a riqueza, que eu sou a flor, né? Que eu sou os oceanos, que eu sou o sol? Isso aí está implícito na pessoa que conhece Krishna saber disso. Se tudo é Deus, então o Krishna está falando assim, mas qual é a necessidade, Arjuna,
né? De você ter todo esse conhecimento detalhado, né? Minucioso, Krishna fala aqui. Tem gente que em vez de entender logo quem é Deus, Krishna se apresentou como Deus. Aí ele quer saber tudo sobre Krishna no nível metafísico ou de especulação mental. Aí vai estudar toda aquela filosofia e perde anos e anos estudando sobre Deus, enquanto Krishna está ali na frente de Arjuna e falando assim, mas não tem necessidade, você entendeu que eu sou Deus? Renda-se imediatamente a mim, aos meus pés de lótus. Certo? Eu sou tudo. Se você se rende a mim, Krishna fala, você automaticamente compreendeu tudo, porque tudo que existe em suas diferentes manifestações, né, físicas, filosóficas, religiosas, né, de caráter mais sutil ou de caráter mais grosseiro, Krishna falou, não tem necessidade de você conhecer todo o universo, querer saber sobre tudo que existe e não se render a mim. Qual é a necessidade disso? Então, a necessidade talvez você não queira se render a Deus. Você está interessado, né? A sua mente fala assim, não, só vou me render a Deus quando eu conhecer Deus completamente. E você não vai conhecer nunca Deus completamente. Mas você vai entender quem é Deus. E ao se render a Deus e se conectar com Ele, sua vida se torna divina, se torna perfeita. Você vive em harmonia. Em qualquer dimensão que você tiver, sutil, grosseira, espiritual, material. E daí Krishna está falando, né? Todo esse conhecimento. Né? Vemos pessoas estudando, pregando, né? Assim, né? Fazendo essa salada de fruta filosófica, teórica, de lógica, metafísica. A pessoa se torna um super erudito, PhD em conhecimento sobre Deus, mas não se rende aos pés de lótus de Krishna, entendendo que ele é Deus. Esse verso aqui é Krishna falando assim, depois de descrever todas as opulências dele, todas as manifestações mais belas, mais ricas, mais famosas desse universo, porque Arjuna perguntou a Krishna isso para que as pessoas pudessem, de modo indireto, né, entender que tudo é Krishna. Então, uma pessoa que não entende Krishna ou não se rende a Krishna diretamente, ele vai olhar o sol, por exemplo, e vai entender que o sol é Deus. Então, indiretamente, ele entende Deus dessa forma. Porém, Krishna está falando, depois de descrever tudo, mas não tem necessidade de você saber tudo isso, de você entender que o sol é uma manifestação minha, né? Esse poder do calor e da luz, tudo isso é qualidade que Krishna está emprestando ao Senhor do globo solar. Então, Krishna, como Vishnu, está dentro do semideus do Sol, né, chamado Suryadeva, e por causa disso, a potência de luz e calor do planeta Sol, que é o corpo do ser, né, chamado Suryadeva, está iluminando aqui todo o universo, e através desse Sol, desse prana, dessa energia, todos os planetas, todos os seres viventes dependem dessa energia vital para sobreviver. Mas, por trás do Senhor Suryadeva está a presença de Deus no coração, que é Vishnu. E Vishnu é uma expansão de Krishna. E Krishna está ali na frente de Arjuna, falando sobre essa visão que devemos ter. E depois ele fala, Arjuna, mas se você entendeu que eu estou dentro de todas as coisas, que eu sou a fonte que está manifestando todas as qualidades e opulências de todos esses seres que são considerados o máximo do universo. Então, qual é a necessidade? Se você está me vendo aqui na sua frente, entendendo que eu sou o pronto, né, poder independente, que dá aos outros seres as condições deles existirem como são, nessa funcionalidade de estar agindo tanto na administração do universo, como professores,
né, como seres iluminados, e também a gente que está aqui no planeta Terra, de alguma forma, aprendendo a entrar nesse despertar e nessa conexão mais ampliada com Deus. De modo que essa pergunta de Krishna para Arjuna é relevantíssima, né? Se Krishna é Deus, por que você está interessado em outras coisas, além de se render a Krishna e pensar sempre nele, né? Mamana Madhbhakto. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Toda aula eu vou falar isso. Dentro de um contexto diferenciado, como estamos falando agora. Então, Krishna, cada verso do Bhagavad Gita é um verso que nos propõe a rendição aos pés de lótus de Deus. Se você entende que tudo é Deus, tudo que você olhar sua visão periférica aí do mundo material ou do mundo espiritual, você vai entender que é Krishna. Você olha um edifício, por exemplo, na sua frente, você entende que ele é constituído de elementos materiais, né? Astrais, mentais, e que tudo isso é energia de Deus. E que por trás de tudo está essa energia Brahman, que é a energia que se manifesta do corpo espiritual de Krishna, já que ele é a pessoa absoluta. E temos que seguir assim nosso estudo, sem vacilos. De modo que esse verso, ele é incrível nesse sentimento de que é isso, eu tenho, né? A realização é essa. Eu tenho que ficar em Krishna. Eu tenho que ficar associado, conectado com essa internet suprema. O meu celular, ele tem que estar vivendo em Krishna o tempo todo. Senão não tem conexão. Senão é maia, é ilusão. Como é que o celular vai viver sem a conexão com a internet? Ele não vai se tornar funcional. Como Krishna fala, né? Um parafuso fora da máquina, ele não é funcional, ele está ali no chão. Se você cortar um dedo da sua mão, ele não vai ser funcional, né? Se você tirar um galho de uma árvore, igual lá na Bíblia fala, aquele galho não tem função. Simplesmente está destinado a ir para a fogueira, para ser queimado, né? Servir de lenha. Agora, quando o galho está unido à árvore, ele está recebendo todas a seiva da árvore, né? Essa energia vital da árvore, ele vai ter flores, né? Esse galho vai ter frutos, vai ter flores. Assim, se você está desconectado, você é não funcional. E a ideia aqui do Bhagavad Gita é exatamente essa que Krishna está falando. Existe em mim, né? Vamos curtir a vida, a existência, vamos ser organismos incríveis, né? Dentro desse contexto universal atual em que estamos, com essa inteligência que observa a presença de Deus em tudo, que interage com essa presença, sendo que o lado externo e o lado interno, o grosseiro, o sutil, o espiritual e o material, tudo é energia de Krishna. E aí você não se afasta de Deus, e Deus não se afasta de você. E isso que é o toque final que Krishna está falando. Qual é a necessidade de você ficar aí estudando tantas religiões, tantas filosofias, tantas teorias, se você, entendendo que eu sou Deus, não se rende a mim para que eu possa manifestar a minha graça, a minha misericórdia no seu coração. E aí você vai realizar quem sou eu, quem é você e o que é a vida, o que é a existência. Infelizmente, Krishna fala aqui no Bhagavad Gita que as pessoas estão sob a influência dos modos da natureza material, que são os constituintes essenciais daquilo que se chama Maya, a energia da ilusão. E nessa Maya você caminha, né, fazendo planos, planejamentos para essa vida material. E você vai totalmente desconectado de Deus, nesse sentido da consciência, né?
E nessa desconexão você fica não funcional. Você vive através de um falso ego, de um ego que está se identificando com a matéria, que não tem nada a ver com você, que é transcendental. E aí a sua vida parece que é cheia de vazios, de lacunas, né? Tudo que você consegue desse mundo, que é tratado assim como o valor máximo da felicidade material, você tendo isso, ou gasto energias, né, para conseguir essas coisas, no final você vai ver que não preenche o vazio. E muitas pessoas que têm tudo, que tiveram essa realização máxima da frustração material, elas acabam até mesmo, às vezes, tirando a vida, né? Porque com a posse vem problemas, vem preocupações, vem sentimentos de culpa. E a ideia de Krishna aqui no Bhagavad Gita é exatamente essa: prática constante e desapego. Prática constante, permaneça conectado, lembra de mim, aqui e agora, vai vivendo um dia de cada vez, nessa performance interna de usar a sua mente, a sua inteligência para estar vivendo em mim. E aí eu vou viver em você e você vai ser um instrumento perfeito de mim nesse mundo, porque sendo você uma parte integrante de Deus, você é Deus em ação. Você é Krishna como parte agindo nesse mundo. Não tem como ser diferente disso. Mas mesmo assim, pelo poder supremo de Deus, Krishna, ele te dá uma individualidade. Ele te dá uma condição de você existir a parte dele, né, num sentido mais místico assim, porém você nunca deixa de ser parte dele. Por isso que você parece que é diferente de Deus. Mas você não é diferente de Deus. Aí entra aquela filosofia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? Deus é Achintya Beda Beda Tattva. Ele é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. Assim você também. Ao mesmo tempo, você é igual a Deus e é diferente de Deus. É pelo amor de Deus que você tem essa possibilidade de ser assim. Senão seria tudo igual, eu falo em personalismo, né? Tudo é um só, não existe individualidade, não existe, tudo é Deus, você é Deus. Mas não é assim que funciona quando você tem um entendimento do Bhagavad Gita, daquilo que Krishna está falando. Então, qual a necessidade de você ficar especulando, ficar viajando na sua imaginação, na sua especulação metafísica, se Krishna está falando aqui nesse verso? Krishna está sendo direto, esse verso é incrível, poderíamos fechar todo o nosso estudo do Bhagavad Gita com esse verso. Tudo bem, existe todo um conhecimento, milhões de formas de você compreender Deus, porém, você, Arjuna, eu sou Deus, eu estou aqui na sua frente, renda-se a mim, não tem necessidade de saber qualquer outra coisa. Ou então você se rende a Deus e depois você vai vendo as coisas como Deus, vai buscando o conhecimento, mas tem que manter essa base essencial de que eu sou um servo eterno amoroso de Krishna e caminho rendido a ele nesse mundo material. No prosseguimento desse verso, o Senhor Krishna está falando: com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo esse universo. Qual é o fragmento de Krishna? É Vishnu. Vishnu é a expansão de Deus, no qual ele mantém todo esse universo. E ao mesmo tempo, nós também somos fragmentos de Deus, que estamos mantendo o nosso micro-universo. Deus, ele existe através de nós como um fragmento, mantendo o micro-universo e também o macro-universo. Krishna está revelando tudo aqui no Bhagavad Gita, né? Então ele fala, ele penetra, né? Krishna existe independentemente de tudo, mas ele se expande, ele penetra em cada universo aqui dentro dessa chamada energia material, sustenta cada universo e mantém toda a funcionalidade com todos os seres agindo cada um dentro do seu papel nesse
plano de Deus, que o universo material é uma escola para você acordar e voltar para o mundo espiritual. Então, quem está mantendo tudo isso? Krishna, e só um fragmentozinho. Deus é o poder infinito. Então, um fragmento dele, uma expansãozinha dele que entra nesse universo, mantém todo esse universo. E você olha, nossa, mas esse universo, tantas galáxias, né? Tantos planetas, tantas constelações. E nessa energia material tem tantos universos, né? E aí Krishna fala, eu entro, é um fragmento meu. Krishna falando, meu poder meu poder é infinito, é imensurável. Que aquilo que você acha que é muito, que é demais, que é uau, como assim Deus está mantendo esse universo? É tão grande, tem tanta coisa. E Krishna fala, não é assim, eu entro com um fragmentozinho meu e mantenho todo esse universo. Como é que você vai entender isso? Assim como você está mantendo todo o seu micro-universo e você é uma partícula infinitesimal. Você está mantendo toda essa estrutura de pensar, de fazer discernimentos, de consciência, tudo vem de você. E aí você observa esse universo, né? Você observa as suas ações, você está se relacionando, tudo isso é você que está fazendo. E você é um infinitesimal. Você é uma micropartícula, uma centelha espiritual, uma parte integrante de Krishna que tem esse poder de Deus para fazer tudo isso no nível microcosmo, e Deus faz tudo isso no nível macrocosmo, como uma partícula dele expandida, que é o centro, né, da existência universal. E aí você pega a sua existência, parte, e se conecta, né, a sua existência celular, e se conecta com a existência Vishnu, que é a internet total do universo. Você vai ter a consciência, o Senhor Brahma, por exemplo, que é a primeira criatura viva que cria esse universo, a consciência dele abrange todo o universo. Todo o universo. Como é que a gente vai compreender isso, né? Somos muito limitados nessa forma humana, nessa terceira dimensão. Mas você entende que vai existir possibilidade que um dia você seja um ser que tem a compreensão completa do universo como o Senhor Brahma tem. Mas Krishna diz no Bhagavad Gita, mas para que você quer isso? Ter consciência completa do universo? Qual a necessidade de você abranger todo esse universo? Esse universo é uma ilusão. Ele começa, tem um tempo e termina, né? Então Krishna fala, você tem que se render a mim enquanto você está aqui nesse mundo material e se purificar, para que na hora da morte você possa estar qualificado para voltar para o reino de Deus. Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka, Vrindavana. Esse é o convite de Deus, certo? De modo que Krishna, ele é onipenetrante, né? Vishnu quer dizer isso, o ser onipenetrante. Ele penetra em todos os átomos, em todos os corações, em todos os universos, é onipenetrante. E ele é, né, o sustento de todo esse universo. Assim, por exemplo, o Sol está sustentando, né, essa nossa sistema de planetas aqui, né, onde a Terra está, sistema solar que fala. Então, o poder do Sol vem de Vishnu, que é uma expansão de Krishna. Então, na verdade, é Krishna que está sustentando tudo através do poder que ele está dando para o semideus do Sol, Suryadeva. E Suryadeva é um representante de Vishnu para vitalizar toda a vida. E a sua vida existe por causa da energia do Sol, do prana, né, nesse sentido aqui mais material. E você intercambia com o Sol esse prana no qual você se sente vitalizado. Agora, por trás dessa energia do Sol, quem está dando essa potência para o Sol é Vishnu. E Vishnu é uma expansão de Krishna. É um fragmento de Krishna que está mantendo e sustentando todo esse universo. Aí Krishna está ali diretamente na frente de Arjuna e falando, mas
Tudo bem, isso é interessante, mas se você não se rende a mim, qual a necessidade de você ficar entendendo essas coisas? Basicamente é isso que esse verso está dizendo depois que Krishna descreve, né, todas as opulências dele, né, assim como a opulência de Suryadeva, o deus do sol. Isso é simples de entender quando você não especula muito. Se Krishna é Deus, eu me rendo a Deus. E todo outro conhecimento que vem, que é falado aqui no Bhagavad Gita, você fica como um conhecimento secundário complementar, né? Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada aqui. O fato de a superalma estar presente em tudo o que existe faz com que o Senhor Supremo esteja representado em todos os universos materiais. Essa representação do Senhor Supremo, Krishna, é Vishnu. Aqui, o Senhor diz a Arjuna que não há vantagem em compreender como cada coisa tem sua própria opulência e grandeza. Ele deve saber que todas as coisas existem porque Krishna entra nelas como a superalma, como esse aspecto onipenetrante. Nada pode existir se Deus não está presente. E não existe essa possibilidade de Deus não estar presente porque tudo é Deus. Tem que expandir a sua consciência. Quando você entende isso, imediatamente você se rende a Deus. Você se conecta. Você desperta o seu amor por esse ser supremo. Então, o Prabhupada está falando aqui, né? Que não há possibilidade das coisas existirem se Krishna, como Vishnu, não entra nessas coisas que existem. Cada átomo tem a presença de Deus. Nenhum átomo existe se não tiver a presença de Deus dentro do átomo. O Brahman, né? Certo? Começando pela entidade viva mais gigantesca, o Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo criado por Deus, que cocria com o divino esse universo, e indo até a menor formiga, ou uma bactéria, queira você, assim, o mais insignificante dos seres, né? Todos existem porque o Senhor entrou em cada um deles e o sustenta. Tá? Sua vida agora, você acha que você é que está se autossustentando pelo seu poder, mas na verdade você está sendo sustentado por Deus e por isso você tem o poder de se autossustentar. Essa é a lógica divina. Por isso que você tem que estar sempre em gratidão, sempre fazendo as coisas, oferecendo para Deus, reconhecendo que Ele é o poder por trás de tudo que é aquilo considerado dentro da sua possibilidade de fazer, de sentir, de pensar, de intuir, de realizar, de tudo. Certo? Krishna, aqui, aí vem aqui. Todos existem porque o Senhor entrou em cada um deles, então até mesmo aquela formiguinha, né, que às vezes você vai lá e esmaga com a sua inconsciência ou ignorância, aquele ser vivo, a formiguinha, ela está tendo um desenvolvimento espiritual naquele corpo de formiga. Você já foi uma formiga e agora você está numa forma humana. E aí, quando você é ignorante, você acha que você tem o direito de esmagar aquela formiga. Aí você vai estar incorrendo em atividade pecaminosa, em atividade que vai gerar um karma negativo para você. Compreende? Tem que respeitar cada vida, entender que Deus está dentro de cada ser, de cada bactéria, de vírus. Tudo Deus está dentro.
Se você se conecta com Deus, você passa a ter uma harmonia com esses seres, que às vezes prejudicam, né, outras pessoas porque interagem negativamente com elas. Há uma doutrina, diz Prabhupada, que propõe que a adoração a qualquer semideus nos conduzirá à suprema personalidade de Deus ou à meta suprema. Mas nesta passagem desaconselha-se veementemente a adoração aos semideuses, porque mesmo os maiores semideuses, tais como Brahma e Shiva, representam apenas uma parte da opulência do Senhor Supremo. Tá? Então, tem pessoas que ficam adorando seres com poderes superiores, né, assim, incalculáveis para nós, pedindo para que eles nos levem para Deus ou nos deem a realização de Deus. E isso é algo incoerente, porque o poder que eles têm vem de Deus. E aqui Krishna está falando, você tem que se render a mim, que sou a fonte do poder de tudo. Não adore semideuses. Respeite os semideuses como administradores do universo, com suas funções, né, potencializadas por mim, diz Krishna, mas você tem que, né, Mamana Madhbhakto, mas você tem que pensar sempre em mim. Tem que me adorar. Madhyadi, me adore, né? Seja meu devoto. Venha diretamente a mim. Os semideuses, os anjos, os arcanjos, eles não têm poder para te dar essa realização de Deus. Você tem que se render a Deus que está no seu coração. E aí a misericórdia de Krishna se manifesta. Certo? Krishna é a origem de todos os nascidos, e ninguém é maior do que ele. Ele é Asamardha, e isto significa que ninguém é igual ou superior a ele. No Padma Purana se diz que aquele que considera o Supremo Senhor Krishna na mesma categoria dos semideuses, mesmo que se trate de Brahma ou Shiva, torna-se imediatamente um ateu. Olha o resultado, né, de você colocar a sua adoração em semideuses, achando que eles são superiores ou melhores do que Krishna, a suprema personalidade de Deus. É uma espécie de ateísmo isso. Você está dando adoração a semideuses, né? Tem pessoas que dão adoração a demônios, a fantasmas, a seres astralinos, né? Que ainda estão numa posição muito baixa. As pessoas passam a adorar esses seres e Krishna fala, isso vai destruir sua vida espiritual, sua conexão pura comigo. Tem que adorar Krishna diretamente. É isso que Deus está falando no Bhagavad Gita. Qual o problema de entender isso? Que todos os seres aí que estamos adorando só têm poder de fazer alguma coisa porque Krishna deixa. Por causa do seu livre-arbítrio, você fica interagindo com certos seres e aí isso vai te afundando cada vez mais nesse mundo da ilusão. Compreende? Então as pessoas se tornam ateias porque rejeitam Deus, mas estão aí bem ligadinhas com outras coisas. Todavia, se alguém estudar a fundo as diferentes descrições das opulências e expansões da energia de Krishna, então ele poderá compreender sem dúvida alguma a posição do Senhor Sri Krishna e poderá fixar a mente na adoração sempre dirigida a Krishna. Fica aí toda essa reflexão de hoje como, né, a profundidade do porquê devemos entender essas opulências, expansões da energia de Krishna, simplesmente para nos rendermos a Ele e adorar somente a Ele. Esse ser que está aí na frente de Arjuna falando,
diretamente. Arjuna compreendeu isso completamente. E você, como um Arjuna que está estudando o Bhagavad Gita e ouvindo, né, as instruções aqui de um devoto puro, Srila Prabhupada, e os versos do Bhagavad Gita, que são links com essa realização suprema, você se torna perfeito em si mesmo. Seu vazio é preenchido. O vazio da alma só é preenchido com o despertar do amor a Deus. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você está livre desse mundo material, porque você conheceu a verdade. O amor é o vínculo, né? É o laço com Deus. Certo? O Senhor é onipenetrante através da expansão de sua representação parcial, a superalma que entra em tudo o que existe. Os devotos puros, portanto, concentram suas mentes na consciência de Krishna, no serviço devocional pleno. Por conseguinte, sempre se encontram na posição transcendental. Aqui, Srila Prabhupada dá a dica última, né? Se você quer se situar em Deus na posição transcendental, do espírito que você é, parte integrante de Krishna, então permaneça nessa consciência de Krishna, adorando, pensando em Deus, nos seus passatempos, cantando o seu santo nome, né? Usando os seus sentidos, os seus talentos para fazer algum serviço devocional, e Krishna vai ficar muito satisfeito dentro do seu coração, e aí você vai sentir uma espécie constante de gratidão, de bem-aventurança, de felicidade, mesmo estando aqui nessa forma humana, né? Ou expandindo através da sua mente essa forma que se chama humana, onde Deus, né, nos deu essa forma para que possamos realizar exatamente isso que estamos falando aqui agora. De modo que você está agora usando o seu ouvido. Isso é uma espécie de serviço devocional para usar o seu tempo e energia para você compreender esses trâmites, né, superiores das palavras de Krishna, que é a autoridade suprema. Então, os devotos puros, portanto, né, repetindo, concentram suas mentes na consciência de Krishna, no serviço devocional pleno. Cada vez que você vai realizando Deus no seu coração e que esse amor e entendimento vai aumentando, você entra na plenitude do serviço devocional, ou seja, você se ocupa na posição eterna do Espírito, que é um servo eterno amoroso de Deus, de Krishna. De modo que você está vivendo nesse planeta perfeitamente, na sua posição eterna, que é a posição que você manifesta lá no mundo espiritual, em relação a Krishna diretamente, né? Quando você abandonar essa forma humana, você vai servir a Deus em amor lá no mundo espiritual, e Deus vai servir a você em amor também lá no mundo espiritual. E aí esse é o relacionamento que Krishna está nos ensinando no Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita, e aqui no Bhagavad Gita ele está nos dando essas pinceladas de entendimento. Aí você se aprofunda lá no Srimad Bhagavatam, sobre tudo que está falando aqui no Bhagavad Gita, que é considerado o ABC da vida espiritual, onde Krishna se revela. Depois Prabhupada diz, os versos 8 a 11 deste capítulo recomendam claramente o serviço devocional puro. Este capítulo explica em detalhes como é possível atingir a mais elevada perfeição devocional, associando-se com a suprema personalidade de Deus. Srila Baladeva Vidyabhusana, um grande acharya da sucessão discipular instaurada por Krishna, conclui seu comentário sobre este capítulo dizendo: até mesmo o poderoso sol
recebe seu poder da energia potente do Senhor Krishna. E por meio da expansão parcial de Krishna, o mundo todo é mantido. Portanto, o Senhor Sri Krishna é adorável. Então temos que adorar a Deus, né? Adorar, ter essa relação de admiração, de que tudo é incrível porque Deus existe e você é uma parte integrante dele. Tudo isso é muito maravilhoso de se contemplar com os olhos da sabedoria, com o coração da rendição, de amor. Então esse mundo ele se torna um fenômeno maravilhoso e sua mente passa a se ocupar cada vez mais nessa consciência de Krishna, em serviço devocional puro, onde você está purificado, você está desprogramado desse sistema demoníaco atual, onde você, por exemplo, entra nessa internet demoníaca, vamos fazer uma analogia assim, e ali está a opção de informação que não falam sobre Krishna, não falam sobre Deus. É só mentira, é só informação para dar medo, insegurança, e você vai perdendo o seu poder pessoal. Você começa a cocriar de acordo com o sistema demoníaco, e aí a sua vida é uma vida completamente degradada, deteriorada, com valores ateístas, né? Então temos que acordar, né, dessa cama de sonho da bruxa maia, imediatamente abrir os olhos e enxergar o mundo de acordo com os versos aqui do Bhagavad Gita e de acordo com a visão de Srila Prabhupada, que está dando os significados aqui, ouvindo sempre, né, com a profundidade, a expansão desses versos, desses significados, por pessoas que também estão já vivendo nessa consciência de Krishna. E tudo isso é fabuloso, é Deus falando, né? Um dia Deus vai falar através de sua boca, através de seu coração, de sua inspiração. Então logo você se renda a Ele, Krishna vai te usar como um instrumento adequado nesse mundo para dar essa consciência que estamos estudando aqui agora sobre o Bhagavad Gita. E no final do Gita, né, repetindo, Krishna fala: não há devoto mais querido para mim do que aquele que está falando o que eu falei para Arjuna. Aquele que está recitando o Bhagavad Gita, aquele que está repetindo as palavras de um devoto puro, aquele que está inspirado na luz de sua realização, expandindo esse conhecimento de uma forma adequada, numa linguagem acessível a quem esteja assistindo as aulas, né? Ou está assistindo o movimento relacionado a esse sagrado divino, né? Por isso se diz: todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa do coração, né? Limpa da mente toda a poeira e purifica o coração. Quanto mais estamos envolvidos desses pensamentos e sentimentos em relação a Deus, nessa boa associação de pessoas que estão caminhando, né, na direção progressiva da realização da consciência de Krishna, mais e mais a nossa vida vai ter opulência, poder extraordinário, proteção, segurança, coragem, entusiasmo, alegria, bom humor, criatividade. Nossa vida fica fantástica quando estamos com Deus, porque Deus é incrível, é fantástico, e Deus é tudo. E Deus é o nosso amor, Deus é o nosso amante. E Deus, como diz aqui, portanto, o Senhor Krishna é adorável. Ok? Espero que vocês tenham gostado, meditem, ouçam de novo essa aula, né? Faça o coração de vocês jorrar mais devoção para Deus. Beijo no coração, muita luz para vocês. Que Deus os abençoe. Amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!